E uma das produções que eu estava fazendo em Mônaco, tem uma coisa que eu sempre faço, não só em Mônaco, mas eu sempre faço todo o país quando eu vou visitar. Eu tiro um tempinho para mim, eu sempre tenho um pouquinho, uns minutos ali, algumas horas que eu posso ir no restaurante, fazer alguma coisa sozinho, sentar perto do meu VIP se estiver gravando um VIP, um cliente ou a própria empresa. Eu sempre procuro conhecer um pouco o lugar, até porque isso enriquece também na hora que eu estiver fazendo a produção, num lugar histórico, alguma coisa. E em Mônaco ali não foi diferente, na minha segunda produção em Mônaco, eu tive um tempo livre, fui num restaurante muito reconhecido ali, e aí eu sentei para comer, conheci um senhor, um homem muito sábio, por sinal, e nós começamos a conversar. E é legal porque as pessoas que têm um pouco mais de liberdade vão para Mônaco para fazer investimento ou para finalizar a vida ali. E aí começamos a conversar. Estamos tomando um vinho, conversando bastante, e ele me contando as coisas da história, um pouco do negócio dele, de como que funcionava, como que era toda a gestão que ele tem numa empresa específica. E aí, embora ele não esteja mais trabalhando tão ativamente naquela empresa, e aí eu contando um pouco da minha família, perguntou da Jéssica, dos meus filhos, eu falei, nossa, cara, meus filhos são demais, minha família, tal, tal, tal. E aí ele me fez uma pergunta no meio da conversa, assim, pô, ele viu meu entusiasmo falando deles e tal, e ele falou assim, cara, eu percebo que você ama muito sua família, né? Falei, onde eles estão agora? Por que eles não estão aqui com você? E na hora que ele fez essa pergunta, evidentemente que eu tava a trabalho, então eu já expliquei, cara, eu murchei, porque eles não estavam realmente comigo. Quando eu faço as viagens internacionais diferentes de agora, eles não estavam comigo naquela ocasião. Aí eu falei assim, não, estão no Brasil, tal, eu tô aqui, mano, mas, cara, eu faço tudo isso por eles. Aí ele, deixa eu te contar uma história um pouco mais, a parte que realmente importa da minha vida. E é sobre isso que eu vou falar nesse bate-papo de quarta-feira de hoje. Espero que você tenha acompanhado os outros bate-papos de quarta-feira. E hoje eu tô super empolgado porque a gente fez uma gravação muito legal aqui, fizemos um piquenique e tô aqui agora gravando o bate-papo de quarta-feira para você. Legal, se você já assistiu as outras séries, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com aquele amigo que você sabe que pode se interessar por esse bate-papo filmmaker, um bate-papo sem roteiro. Eu dou o rec na câmera, começo a conversar aqui, falo um pouco do que rola nessa cuca brasileira, mas tem muita coisa legal pra gente tá sempre compartilhando. E hoje, como o tema você mesmo já viu aqui, é o que realmente importa. Nesse bate-papo vamos falar assim, um bate-papo de reflexão, de sabedoria, enquanto eu conversava com alguém muito mais sábio, eu sempre faço isso com qualquer pessoa que tem mais idade do que eu, tem mais experiência do que eu. Eu respeito muito essas pessoas e eu acredito que eu vou estar na posição dessas pessoas à medida que eu reconheço e honro cada uma delas. Então a honra é exatamente para isso. E nesse bate-papo ele contou um pouco da história dele, o background de perdas, e eu não quero dar muito detalhe porque é um bate-papo de mesa que a gente teve ali, muita coisas que ficou entre nós ali. Mas uma coisa que ele me falou que chamou muita atenção foi essa questão do que realmente importa. Muitas vezes a gente corre tanto atrás de coisas e a gente esquece do que realmente importa, porque a gente está atrás de coisas, objetos, talvez uma vida boa. E detalhe aqui, quando eu falo sobre correr atrás, investir muito tempo nessas coisas, não quer dizer que você não deva fazer. Eu fiz por muitos anos, faço até hoje, estou fazendo. Inclusive, eu tenho 33 anos, eu acabei de começar a vida. Eu gosto de falar assim, acabei de começar, eu estou no meu auge. Pensando como um lutador de boxe, eu estou no auge da luta. Eu comecei agora o clube da luta. Mas eu estava numa crescente, uma constante muito acelerada o ano passado, há 12 meses, exatamente 13 meses atrás, onde a prioridade principal era construir solidez e saúde e vida melhor para minha família. Mas na máxima de tudo, o que mais importava para eles era a minha presença. E eu estava substituindo a minha presença com coisas, dando recursos, eles estavam vivendo super bem, mas a presença do pai não estava presente, a presença do marido não estava presente, porque eu estava mais tempo trabalhando nessa construção de carreira, principalmente essa carreira de videomaker internacional, filmando vários lugares no mundo, mas perdendo o que era essencial, que era o tempo presente com a minha família, construindo valores que o recurso, o dinheiro, no final das contas, não vai valer muito a pena. E aí eu ouvi desse cara. Eu gosto de equiparar como 50%. Sempre tem 50% que vão ser bem-sucedidos nos negócios, mas fracassados em família. Aqueles 50% que você relativamente bem-sucedido em negócio e família, mas sempre tem um broke, sempre tem uma parada, uma part of broken. Sempre tem alguma coisa quebrada que precisa estar consertada. E nesse processo todo, eu parei para ouvir a voz de Deus. É uma coisa que às vezes eu fazia, mas não fazia com tanta intensidade. E aí eu comecei a usar de práticas mais diretas, com jejum, com mais reflexão diária com Deus, em termos de leitura bíblica, de consumir mais aquilo que era eterno, e menos as coisas passageiras. Embora eu já tivesse uma vida
olhando a visão de Cristo, uma visão cristocêntrica, eu tinha uma vida bacana, bem, uma vida boa. E eu não vou me julgar melhor do que alguém, é óbvio. Como eu falo que minha vida é um padrão bom, quando eu olho pro padrão das escrituras com os heróis da fé. Eu olhava ali e falava assim, cara, minha vida tá legalzinha aqui, tá? Existia um pouquinho, é óbvio, de coisas que precisavam ajustar, mas numa questão moral estabelecida, com caráter, eu estava bem construído ali. Eu tive bons líderes, eu tenho bons pastores que cuidavam da minha vida, então eu conseguia ter isso. Mas sabe quando faltava algo a mais? Eu queria proporcionar uma segurança para minha família, mas faltava eu ouvir a minha família, ouvir a minha esposa, ouvir meus filhos. E nesse bate-papo foi exatamente essa ponta que esse senhor me fez entender. Eu falei assim, cara, você tá novo ainda, tem chance, você tem muito chão para correr. Por que você não para perguntar para eles o que eles querem? Porque você está fazendo o que você acha que eles precisam, mas o que eles querem. Às vezes você está fazendo a sua vontade, que é óbvio, construir sua carreira, mas também você poderia estar fazendo a vontade da sua família. E fazer a vontade da sua família pode sacrificar o que você acha que eles precisam. Por um período, não é muito tempo. E como eu fui inteligente e a Bíblia fala que a gente é sábio, o sábio ele escuta a multidão de conselhos. Eu sempre estou colhendo conselhos, principalmente de pessoas que chegaram onde eu pretendo chegar. E aí, por conta dessa reflexão que ele me colocou naquele momento, eu decidi parar para fazer a pergunta. E aí eu fiquei um tempinho ali, refletindo também, orando, falando com Deus, etc. E depois fui falar com a Gé, falei, gato, o que é mais importante? O que a casa está precisando? A gente está precisando disso, beleza. Fechou. Mas dentro da nossa lista de prioridades, a gente sempre tem uma lista de prioridades. A gente tem coisas que queremos alcançar, objetivos alcançáveis, metas alcançáveis, mas a gente tem prioridades que são intrínsecas, que a gente não negocia. Tempo em família, essas coisas. E eu perguntei, gata, o que nós precisamos? O que as crianças estão precisando? O que você precisa? E ela, você quer que eu seja sincero? Eu não sei se eu vou te machucar. Ela foi muito vulnerável, achei muito legal, porque ela falou, você tá indo tão bem, amor, você tá num ritmo tão interessante, eu tô te acompanhando, ela tá me acompanhando pela rede social. Imagina a sua esposa te acompanhar pelas redes sociais. Era isso. É óbvio que eu compartilho 70% do conteúdo com ela e 30% na rede social. Na verdade era 20, 15 a 20. Hoje eu reduzi 100%, assim, posto só 10% na rede social. Mas aí eu falei pra ela assim, vamos lá, ela, eu tô te acompanhando, tá super bem sua carreira, eu não sei se eu quero falar o que eu tenho que falar. Eu falei, mas me fala. Ela, senta aqui, deixa eu te falar. Aí eu, tá, me fala. O Kalel pede por você o tempo todo. A Glória pergunta, por que o papai não tá aqui? Nós estamos curtindo a vida. A gente vai no shopping quase todo dia, a gente sai para fazer aquilo, faz aquilo. Estamos com a casa nova, tá um monte de coisa aqui acontecendo, mas as crianças, a principal queixa deles é, cadê o papai? Aí eu falei, tá, beleza, a queixa dos meus filhos, ok, a queixa dos meus filhos. Qual que é a sua queixa, Mayuri? E aí ela foi muito sincera. Sincera a um ponto de, inclusive, se emocionar, de falar comigo, assim, eu só queria ter você aqui, eu não tô nem aí com todo recurso, com todas as coisas que você tá conquistando, isso pra mim não interessa. Eu quero só ter você aqui, só poder curtir uma coisa que eu tô curtindo aqui, um prato diferente que eu tô comendo, que a gente não tinha a possibilidade de comprar, a gente tem, mas eu queria você aqui. E aí, quando ela me falou isso, eu entendi a chave. Eu falei, a chave não era o que nós precisávamos, era o que era mais importante. A parte mais importante era a presença, a minha presença. E eu já tinha entendido isso no espírito, porque eu já tinha me descoberto mais profundamente espiritualmente, entender que a presença é mais importante que qualquer coisa, qualquer dom, qualquer talento. Embora eu seja dotado de muitos talentos, muitos dons, nada disso importa, nada disso importa. Só o que importa é a presença, a visita todos os dias da manhã, todo momento, quando a gente acorda, o que a gente faz? É um hábito que a gente faz em casa todos os dias, não é dia sim, dia não, é todos os dias. Nosso primeiro hábito é dar graças, a primeira hora, os primeiros 10 minutos, às vezes na correria, os primeiros 5 minutos, mas abre o olho, a primeira coisa que a gente faz é Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor me deu tudo. Obrigado por mais um dia. Então, o que mais importava para os meus filhos e minha esposa era a presença do pai. Não era o recurso do pai, não era os presentes. Eu estava sendo tentado a substituir a minha presença com presentes. E naquele momento eu descobri essa chave, óbvio, eu já estava aprendendo, ouvindo isso de outros paralelos, né? Com esse mesmo conceito do Senhor. E aí eu decidi, eu falei, então tudo bem, eu vou cancelar toda a agenda. Eu cancelei a agenda. Imagina, 3 meses de agenda, eu cancelei toda a agenda que eu tinha e fui para casa. E nesse processo de casa a gente começou a se interiorizar e a gente decidiu fazer um projeto missionário juntos. E a gente saiu do Brasil e fomos para Inglaterra fazer um projeto de missões que eu vou deixar para um outro vídeo bater esse papo com você. Mas a gente fez tudo em família.
E um ano depois de tudo isso, nós estamos mais fortes do que nunca, porque a gente entendeu o que realmente importava. A gente aprendeu o que realmente importa. Eu sei que eu tô aqui toda quarta-feira te impulsionando a tentar você... Te impulsionar, na realidade, não tentando. Te impulsionar a você fazer aquilo que você ama fazer. A você ser encorajado a fazer o que você precisa fazer. Acreditar na missão. O último vídeo nós falamos... na última série, né? Falei um pouco sobre o tempo. Depois eu falei sobre o que você se alimenta, que é o que te entrega, e agora eu tô aqui falando para você do que realmente importa. Exatamente o que eu quero te colocar num ponto de reflexão da sua vida sobre o que realmente importa para você. Será que você quer fazer alguma coisa porque você está mais preocupado com o que 80% das pessoas vão pensar do que você está fazendo? Porque tem muitas atitudes, muitas decisões que a gente toma que é pensando sempre nos 80%, é 80-20. A gente está mais preocupado com o que estão pensando, o que vão ver, o que eu estou mostrando, como que está a minha imagem. Eu estou praticamente um ano sem aparecer direito. Quase um ano sem aparecer direito. Mas a gente pergunta, cara, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão na Itália? Explica como que está esse negócio, processo de documentação, cidadania. O que é isso? Fala um pouco mais sobre isso. Eu estou vivendo. E eu posso ser bem direto, eu vivi esse último ano, os melhores anos da minha vida, de poder acompanhar meu filho, minhas filhas, minha esposa, de ver processo de desenvolvimento, de crescer junto, nessa solidão, mas sem estar sozinho. Uma solidão que nós complementamos juntos, servindo um propósito muito maior, fazendo missões, servindo pessoas, movimentando o reino, aprendendo com os erros, entendendo que tem conexões que a gente precisa excluir da nossa jornada. E esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, nós estamos chegando a 12 minutos aqui, mas eu queria te colocar para refletir nisso, o que realmente importa. Será que você está vivendo o melhor que você pode ou está vivendo aquilo que você acha que você pode? Dentro dessa realidade, desse espectro de viver o que é melhor. Não viver o que você pode fazer, o que você quer fazer, mas viver o que é melhor. E fazer essa pergunta, faça essa pergunta principalmente pro Eterno. Pergunta pro Altíssimo assim, Deus, o que importa? E eu tenho certeza que a resposta vai ser a mesma que eu encontrei. A presença é mais importante. Seja ela, se você precisar da presença, se você quiser viver uma presença com a eternidade, e se você quiser viver uma presença real com as pessoas que você ama. Porque eu fiz exatamente isso e hoje nós estamos vivendo talvez o melhor do que nós poderíamos ter vivido. Não com o múltiplos de abundância que estávamos, mas com o que realmente importa. E o que realmente importa não é o que você pode ter. Não são objetos, mas é quem você é e o que você pode construir com as pessoas que convivem com você nesse processo. Espero que você goste desse vídeo, tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, bota o botão do like aqui, compartilha com aquele seu amigo, aquela pessoa que gostaria de entender mais sobre esse bate-papo filmmaker. Quiser conhecer meu projeto, meu trabalho, minha vida, tem um link na descrição que vai direcionar você para o meu website. No website tem aula gratuita de conteúdo, tem um monte de material do meu portfólio que dá mais ou menos uns 20%, que eu tenho centenas de milhares de vídeos espalhados pela internet. Mas se você quiser conhecer mais, é só me chamar. Tem meu Instagram, segue meu Instagram também para você acompanhar o que eu posto lá. Quase toda semana tem conteúdo novo. Graças a Deus, porque a Jéssica é a gerenciadora, toma conta dos meus contents, está sempre aí produzindo meus conteúdos. E também, se você quiser conhecer o material que eu produzi com muito carinho nesses últimos 10 anos de experiência como filmmaker produzindo, você precisa conhecer o Melhorando Seus Vídeos. Melhorando Seus Vídeos é um pacote condensado com essa experiência desse caboclo aqui que vos fala, onde eu ensino técnicas de filmmaker, como você pode usar seu telefone para gravar, como você pode usar câmera, filmar, projeção, edição, tudo lá dentro do Melhor dos Seus Vídeos. Você pode também ter um link nessa página, esses dois links disponíveis para você. E se você quiser mais alguma dica, é só perguntar que eu estou sempre aqui para responder. E deixa nos comentários aí o que você mais gostou de ouvir nesse vídeo. Um beijão, até o próximo bate-papo de quarta-feira. Valeu, Brasil! Tamo junto!